Olá, amigo, amiga, irmão, irmã, seguidor aqui do canal CRB. Bom estarmos juntos novamente, meditando aqui na palavra de Deus no Evangelho de João. Hoje vamos dar sequência na nossa leitura, o Evangelho, segundo capítulo do Evangelho de João, a partir do versículo 12, logo após a nossa vinheta. E aqui então diz a Escritura: depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E aí ficaram durante alguns dias. Quando já estavam chegando a Páscoa judíaca, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo viu alguns vendedores de bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então ele fez um chicote de corda, expulsou a todos com chicotes de cordas, bem como as ovelhas, os bois, e espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pombas, disse: tirem essas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos, lembrando-se de que está escrito: zelo pela tua casa me consumia. Então os judeus lhe perguntaram: que sinais milagrosos o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? E Jesus respondeu: destruirei este templo e o levantarei em 3 dias. E os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado, e o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual estava falando era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinham dito. Então creram nas Escrituras e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém, nas festas da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que estava realizando e criam no seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito dos homens, pois ele bem sabia o que havia no homem. Então nós vamos aí nessa segunda parte do capítulo 2 do Evangelho de João. Jesus acabou de sair da festa de um casamento e agora ele se encaminhou então para Jerusalém, a qual agora era a época da Páscoa, a qual os judeus comemoravam a saída do êxodo, a saída da escravidão, assim como ordenara Deus a Moisés lá no deserto. Depois da Páscoa agora vem o casamento. Depois do casamento agora vem a Páscoa. Jesus cumpre os rituais religiosos estipulados por Deus Pai. Jesus se prepara para ir ao templo cumprir as Escrituras. Então nós vemos aí Jesus em todo o tempo, ele demonstrando na sua época, na sua geração, para aqueles religiosos, de que ele de fato era o Filho de Deus e era o próprio Deus, indo cumprir o que Deus havia ordenado a Moisés e ao povo judeu. Jesus se depara com o comércio do templo. O fato de ter o comércio no pátio do templo deixa Jesus irritado pelo que ele representava. Então nós vemos que Jesus chega em Jerusalém, vai ao templo, sobe, e quando ele pisa no pátio, vê aqueles cambistas, vê aqueles homens negociando
no pátio as ofertas, as oferendas que o povo ia dar para Deus no sacrifício dentro do templo. O povo já não se preocupava em oferecer o seu melhor para Deus, e sim o que o seu dinheiro poderia comprar. Então nós vemos que os homens, quando iriam fazer o sacrifício de Páscoa, a oferta, como determina a lei, eles tinham que levar um sacrifício, conforme o perdão do seu pecado que ele queria adquirir. Então, nós vemos que Deus, para cada perdoar o pecado daquele povo, enquanto não houvesse Jesus ainda, ele tinha que trazer e seguir um ritual. Era um novilho sem mancha, sem mácula, os seus cereais teriam que ser os primeiros, mas aquele povo, ele tinha que andar muito para chegar até o templo. E quando os religiosos daquela época começaram a ver uma oportunidade de lucrar com isso, o que eles fizeram? Começaram a conceder licenças para mercadores vender no pátio do templo. Então, essas ofertas que o povo deveria oferecer, provavelmente isso não foi da noite para o dia, mas foi inculcando na cabeça do povo que aquilo lá era o melhor jeito, e que Deus também iria se agradar daquelas ofertas, que Deus haveria aberto uma brecha, uma concessão para que isso ocorresse. Então, quando Jesus chega e vê tudo aquilo, ele fica irado, porque o povo não observou a lei, o povo não observou a ordenança de Deus a Moisés. O povo simplesmente quis fazer o que era mais prático, mais fácil para ele. Então aquele povo começava a ir subir ao templo para fazer as suas ofertas, para fazer as suas oferendas, para fazer os seus agradecimentos, só que com algo talvez que só custasse financeiramente para ele. O povo já não queria andar quilômetros de sua residência com as suas ofertas, com as suas oferendas, porque aquilo talvez fosse lhe custar algo, como tempo, como um dia de viagem, porque às vezes é sacrifício de animal, o animal precisava de mais alguns cuidados. Então, nós vemos que o povo se acomodou e achou muito fácil e absorveu muito fácil, muito rápido a ideia daqueles religiosos, manipuladores da fé do templo da época de Jesus, daqueles farisaísmos, daquele ritual fariseu da época de Jesus. Então Jesus chega no templo e, aos olhos de quem estava perto, Jesus estava irado, Jesus estava irritado ao fazer todo aquele movimento, expulsar aqueles mercadores de lá. Mas na verdade, quem tinha que ter feito isso eram os sacerdotes, que foram coniventes com aquela situação, a qual os fariseus pensavam no lucro próprio. Para que andar quilômetros com sacrifícios se na porta do templo tinha o que eles precisavam? E os sacerdotes, sabendo do erro, eram coniventes com aquilo, igual no mundo gospel de hoje. Então hoje você vê pregadores coaches, você vê pregadores mais antigos que não pregam mais a palavra de Deus, não pregam mais sobre pecado, não pregam mais sobre restauração de casamento, porque isso não traz seguidores, não traz adeptos, não traz gente que financie o seu ministério, a sua igreja. Então eles fazem uma maquiação do evangelho, vendendo falsas promessas, vendendo falsas coisas que Deus não prometeu, mas eles prometem, porque o mercado procura esse tipo de coisa. Pessoas gananciosas procuram, e hoje nós vemos que o mundo está cada vez mais egoísta, mais avarento, e continuam querendo bens, propriedades para si,
querendo somente coisas nessa terra. Então, homens continuam lucrando com isso. A prática do mercado. Quando essa semana eu estava vendo o comentário sobre o vídeo da Yamê, né? A Damasceno comentou que ela viu, né, também nos comentários que o mercado venceu. E de fato o mercado venceu, porque o mercado não quer que você saiba a verdade, o mercado quer lucrar. O mercado quer, na verdade, censurar os profetas verdadeiros de Deus. Nós vemos na época de Elias, né, os profetas de Baal, 400 profetas de Baal tentando agitar, achando que iriam intimidar o profeta de Deus, e ele faz: não, peraí, vocês querem mesmo guerra? Vamos chegar ao seguinte: façam o altar, levam água e sacrifício lá. E o Deus que responder com fogo, esse será o Deus adorado. E aqueles baalitas lá, o dia inteiro se chocateando, clamando o seu Deus, e nada. E de repente, Elias vai lá, prepara o altar, limpa o altar, joga litros de água. Ora, Deus responde com fogo. E é assim que nós temos que ser. Não se intimidar com os 400 profetas de Baal, mas sermos edificados pelos Elias da nossa geração. É por isso que não só Jesus se levantou, mas também Lutero, Calvino e tantos outros contra essas práticas. Nós achamos que era só Jesus, mas na verdade tinha que ser toda a igreja, zelar pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, pela doutrina de Deus. E de repente, dois homens fazem história, mais conhecida como a Revolução Protestante, João Calvino e Martim Lutero. Eles pegam e se revoltam contra as práticas adotadas pela igreja da sua época, se espelhando nas Escrituras. Assim como na época de Jesus tinha muitos crentes, muitos cristãos, muitos judeus, que não é só porque Jesus falava que era filho de Deus, mas também eles iam lá e consultavam. Não, esse homem, o que ele fala, o que ele faz, condiz com o que as Escrituras anunciam sobre a vida do Messias. Então, alguns judeus se convertem a Jesus, muitos não se convertem. Muitos se convertem quando Paulo se manifesta, dando sequência nos ensinamentos de Jesus. Muitos não se convertem, mas nós vemos que não podemos desistir. Já se passaram 2000 anos desse ocorrido com os fariseus no templo. Já se passaram mais de 500 anos da reforma protestante. E como o mundo está hoje? Do mesmo jeito. Querendo que Deus não existisse, querendo viver nos seus pecados, querendo a glória para si, querendo tudo o melhor dessa terra, não importa o quanto isso vai lhe custar, quantas pessoas eles vão ter que passar por cima, quantas coisas sujas e trapaceiras vão ter que fazer para conseguir o seu objetivo. Mas o objetivo é tentar criar narrativas para que o mundo não venha a crer num Deus vivo e verdadeiro, numa religião monoteísta, ao qual o seu Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que opera milagres, diferente de muitos deuses a qual os homens criaram e continuam os seus corpos nas suas sepulturas. Acorrentados novamente pelo sistema religioso farisaico e escravocato. É assim que hoje a Igreja de Jesus começou a se desenhar. Século 21, homens, mulheres que se dizem mensageiros de Deus, pastores de Deus, obreiros de Deus,
profetas de Deus não passam de especuladores da fé, mercenários. E como nós vamos fazer para evitá-los? Só um jeito: examinando as Escrituras, examinando as pregações e as doutrinas que esses homens e essas mulheres falam, e se abstendo de tudo o que desagrada a Deus. E eu só vou saber qual que é a vontade de Deus, o que agrada a Deus, quando eu medito nas Escrituras, quando eu oro, quando eu faço meu devocional, quando eu faço minha leitura bíblica. Porque isso vai me edificar, isso vai me trazer comunhão para com Deus, e isso vai fazer com que o Espírito Santo tenha liberdade no meu coração e no meu entendimento, e vai me fazer entender, vai me fazer enxergar o que de fato é de Deus e o que não é de Deus. Vai me fazer discernir as coisas do alto, as coisas terrenas, os enviados de Deus e os enviados do nosso adversário. Eu espero que nós, a partir de agora, entendamos que Jesus, ele veio para mudar a minha vida, a sua vida, e mais do que isso, Jesus veio para nos resgatar e nos fazer novas criaturas. Que Deus o abençoe, e a gente se vê nesse canal, no próximo vídeo, em nome de Jesus.